Olá, amigos! Estou aqui para falar com vocês sobre uma questão de união estável e os reflexos da união estável no direito sucessório, tomando por base o caso do apresentador Gugu Liberato, que infelizmente faleceu no final de 2019. Está existindo uma grande controvérsia, disputa judicial sobre essa questão. Afinal, ele vivia ou não em união estável com a mãe de seus filhos? Bom, primeiro eu tenho que aqui delinear para você o que é união estável. Vou usar a linguagem mais compreensível possível e não tão técnica. A lei civil adjetiva determina que união estável é a união entre homem e mulher, pública, contínua e duradoura, com ânimos de constituir família. Então, o primeiro requisito é a publicidade, não pode ser escondido. Uma relação entre homem e mulher, quando é escondida, ela pode ser tida como um concubinato, uma concubina, um amante, e não como uma companheira. Então, o primeiro requisito tem que ser pública. Segundo requisito tem que ser contínua, ou seja, não pode ser aquela união termina, volta, eternamente dessa forma. Podem ocorrer interrupções. Como todo e qualquer casal pode ter um desentendimento e por um mês, ou não tem um prazo determinado. Pode haver uma ruptura e depois ser reatada essa união. Então, união pública, contínua, no sentido de ter uma continuidade sem tanta ruptura, e duradoura. Esse duradoura é um requisito também que nós não podemos encaixar em um período determinado de tempo. No início, quando surgiu a união estável no ordenamento jurídico brasileiro, existiu aí os requisitos que era ou ter filho ou a união de 5 anos. Mas isso foi superado, isso já não existe mais. O Código Civil de 2002, desde o ano de 2002, quando mudou a legislação civil brasileira, mudou toda essa exigência referente à união estável. Então ela precisa ser pública, contínua e duradoura e com ânimos de constituir família. O que é o ânimos? É o desejo, a vontade de constituir uma família. O que é constituir uma família? É ter prole, ter filhos. E também pode ser entendida como constituir uma família sem filhos também, porque um casal também forma uma família. Então esses são os requisitos da união estável, de acordo com a Lei Adjetiva Civil, de acordo com o Código Civil Brasileiro de 2002. União pública, contínua e duradoura e com ânimos de constituir família. Nesse caso que está aí do apresentador Gugu Liberato, eu demorei até um pouco a falar sobre isso, porque primeiro eu fui ver algumas provas. Nós só sabemos de ouvir falar. Nós, para darmos opinião sobre um caso, é importante que tenhamos um mínimo de conhecimento sobre provas, sobre o que aconteceu, sobre o que poderia ser usado como provas. Eu quero partir aqui, inicialmente, falando da prova, uma prova que pode ser usada no processo, não sei se vai ser usada, mas que eu encontrei muito interessante no YouTube, uma entrevista daquele Liminha, que é um assistente de palco do Gugu. Ele conta que essa mãe dos filhos do Gugu era uma assistente de palco do Gugu e que deixou de ser assistente de palco para cursar medicina, que era um sonho dela. Ela foi cursar medicina, saiu do programa. Quando foi um dia, o Liminha narra isso, a voz dele narrando, ele narra que passou mal durante o programa de uma infecção gravíssima da garganta e foi levado até um hospital com emergência onde tinha especialista, laringologista, especialista em problemas na garganta. E ali chegaram, reconheceram ele e disseram: olha, Liminha, nós vamos trazer uma pessoa especial para te atender. E ali foram lá chamar a médica e quando chegou a médica, era essa a moça, a mãe dos filhos do Gugu. E disse: olá, Liminha, tá lembrado de mim? Eu estou lembrado, tudo bem. E aí atendeu ele e disse: olha, eu vou ter que lhe internar. E internou o Liminha, era grave a situação, internou ele para um tratamento, deve ter sido com antibiótico, não importa. E ali ao final ela chegou para o Liminha e disse: Liminha, você leva uma carta minha para o Gugu, você pode até ler. Não, de forma nenhuma, eu vou levar, ou não vou ler não, eu vou levar para ele. E ali ela escreveu uma carta de próprio punho e ele levou para o Gugu. E ele narra que ao chegar
então, ainda no SBT, entregou a carta ao Gugu, e o Gugu leu aquela carta em voz alta, né, na frente do Liminha, e disse: ela está me convidando para jantar. Aí ele disse: e você vai? Ele: eu vou ver. Aí quando foi um tempo depois, o Liminha perguntou para o Gugu: e aí, Gugu, encontrou com ela? Ela disse: olha, rapaz, eu vou namorar com ela e ela vai ser a mãe dos meus filhos. Então esse é um depoimento muito importante, porque falou-se em namoro e em desejo de constituir família. É uma testemunha importante para um processo de reconhecimento de união estável. Depois, nós temos outros depoimentos aí do próprio Gugu, dizendo que ela foi sua assistente de palco, que saiu para cursar medicina e que depois ele se reencontrou com ela. Então, ou seja, corroborando com o que a testemunha, ou possível testemunha no processo, esse Liminha, poderia falar. Então, aí nós temos já de início que houve um relacionamento amoroso com ânimos de constituir família, certo? E os outros requisitos: união pública. Nós temos aí diversas capas da revista Caras com fotos do Gugu, a mãe dos seus filhos, os seus filhos, e as estampas na revista dizia: Gugu com família, Gugu férias com família, Gugu intimidade com família. Então, a união, existia uma união, né, família, e era pública. Eu vi aí alguns repórteres ou comentaristas de fofoca dizendo: não, eu conhecia eles, e não é porque a revista publicava isso que era eles que diziam isso. Não, eles não falavam isso, era revista. Ora, meu caro, uma revista de circulação nacional, onde está estampado na capa família, a foto do homem com a mulher e os filhos. Não há o que discutir. Eu não posso dizer que existiu uma reserva mental, até porque o Código Civil brasileiro ele não admite a reserva mental. O que é reserva mental? É eu externar uma conduta e mentalmente reservar outro entendimento. O Código Civil brasileiro expressamente não contempla validade e efetividade à reserva mental, ainda que assim ele pensasse, que não é o que parece, porque são várias reportagens onde fala família, 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 e isso nunca foi rechaçado. Então nós temos um relacionamento amoroso, provado por uma possível testemunha, com ânimos de constituir família, porque disse que queria ter filhos, como efetivamente os teve, 3 filhos. E nós temos a publicidade, a união pública, né? Uma união pública. Isso aí, você pode até ver aí, teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aonde um desembargador, inclusive de sobrenome Rebouças, ele decidiu favorável à união estável com base no status do Facebook do casal, do homem falecido e da sobrevivente, onde tinha lá um status falando de casamento ou falando de relacionamento sério, né? Então, o status do Facebook serviu para demonstrar a publicidade da relação, que é um dos critérios da união estável. Imagine dezenas de capas de revista de circulação nacional dizendo claramente em família, com a família, né? Então aí nós temos a publicidade, que é mais um critério da união estável. Outro critério: união que seja contínua. A união entre Gugu e a mãe de seus filhos, ela é contínua. Ela só teve uma ruptura, ao me parece, na mesma época em que ela teve um problema de saúde, de depressão, e levaram, inclusive, um documento para ela assinar. É importante falar sobre esse documento, onde ela estava no hospital e assinou um documento. Esse documento seria uma espécie de contrato de namoro, ou contrato para a criação dos filhos. E aqui eu quero remeter a um doutrinador de direito de família, Pablo Stouzen Gangliano, juiz federal, que é doutrinador de direito de família, e ele diz o seguinte: eu não posso, um contrato não pode sobrepujar uma realidade da vida. Quando você faz um contrato de namoro, ou um contrato desse tipo aí, que é como se fosse um contrato para a criação de filhos, em verdade, é mais uma prova de que ocorreu a união estável. Esse contrato ele vai ser usado como prova de que existiu a união estável. Por quê?
Porque eu não posso sobrepujar a lei com base em um contrato. A lei determina que a união pública, contínua e duradoura, com ânimos de constituir família entre um homem e uma mulher, isso é união estável. E pronto. Um contrato não pode desconstituir um fato da vida. A união estável é um fato da vida. É um fato vivido pelas pessoas. Então não tem como eu desconstituir agora aquilo. É como se fosse uma pessoa que casou e que diz agora, não, na minha mente eu não sou casado, na minha mente eu sou solteiro. Errado. A lei diz que se você for em um cartório, deu entrada no edital de casamento, correu os proclames, e você foi lá em frente ao juiz de paz e declarou sim, e assinou ali o contrato de casamento, você é casado. A legislação diz que se você tem uma união pública, contínua e duradoura, com ânimos de constituir família, você está em união estável. Não importa o que você diga que é ou que não é. Não importa se você faça um contrato de namoro. Esse contrato vai ser mais uma prova de que existe uma ligação realmente forte. E mais uma prova de que existia uma união estável. Então nós temos aí preenchidos os requisitos, né? União pública, contínua, duradoura e com ânimos de constituir família. Então nós vimos que foi pública devido às revistas, inclusive pessoas que acompanhavam o programa do Gugu, eu não acompanhava, algumas pessoas que acompanhavam diziam que ela sempre estava lá e era apresentada como mulher dele, sempre estava lá e assim era apresentada. Então o público brasileiro, as pessoas do Brasil, também tinham esse entendimento, também tinham esse conhecimento de que aquela mulher era esposa do Gugu, era no mínimo companheira do Gugu. Então, era pública, né? União pública contínua, como eu disse, só teve uma ruptura, que foi quando ela teve essa depressão e depois eles reataram, tanto que moravam já em Orlando por 5 anos, na mesma residência, ela cuidando dos filhos, ele trabalhando aqui, voltando para lá, morando, dormindo no mesmo quarto, roupas juntas no mesmo guarda-roupa. Ainda que não fosse, não desconstitui a união estável, um casal morar em uma casa, um homem mora na casa, a mulher em outra. Tá? Então vamos lá, união pública, contínua, só teve uma ruptura, depois voltaram. Pública contínua, duradoura, 19 ou 20 anos de união. Né? Totalmente, não auto-questionar, duradoura. Pública, contínua, duradoura e o ânimo de constituir família. A família era formada, veja as fotos, veja as revistas falando em família, família, família. Veja essa mulher morando com os filhos e com o Gugu em Orlando há 5 anos. Né? Então aqui está caracterizada a união estável. Tome exemplo para a sua vida. Né? Porque muitas vezes eu sempre aconselho, olha, é melhor casar. É melhor casar porque você deixa tudo muito bem definido. Ah não, mas eu assinei um termo, um contrato em cartório de união estável. Eu sou unido estavelmente? Não. A união estável, ela precisa ser declarada judicialmente. Ainda que você tenha uma declaração em cartório, essa declaração vai servir para plano de saúde, às vezes até o INSS aceita ou não. Existem casos ainda que tenha a união estável reconhecida na justiça, decretada por um juiz, transitado em julgado, eu advogo em caso onde o INSS negou a pensão para a companheira sobrevivente e foi necessário entrar com a ação na Justiça Federal. Então, união estável em cartório não é união estável, é apenas mais uma prova, é uma declaração aquilo, declaração de união estável. Eu declaro que vivo unido estavelmente com tal pessoa. Aquilo é uma declaração. A união estável é a decretada no Poder Judiciário. A Constituição fala em união estável, né? Que ela deve ser facilitada a sua conversão em casamento. Né? Então você que vive em união estável há muito tempo, você pode casar, certo? E aí você vai ter que requerer que aquele tempo de união estável seja agregado ao casamento, porque é a forma segura, tá ok? O Gugu, que tinha uma vida reservada, pouca gente sabia da vida particular dele, e agora está tendo a vida toda exposta, confusões familiares e tudo. Por quê? A questão, meus nobres, é dinheiro. Dinheiro. Quando morre uma pessoa e tem herança, é muito difícil não ter confusão. Né? Nós estamos vendo aí tanto dinheiro, né?
tanto dinheiro e uma confusão desse tamanho de um dinheiro que já poderia ter sido dividido, porque a regra é simples. Direito sucessório. Morreu o companheiro. A companheira tem direito a metade. Não é que ela é herdeira, ela é meieira, já é dela. Metade de tudo que foi adquirido a título oneroso na constância da união estável. Então, se eles viveram unidos estavelmente 19 ou 20 anos, mas o Gugu já amealhava bens há 25 anos, há 30 anos, ela vai ter direito, naquele período, o que ele adquiriu a título oneroso. Naquele período, metade já é dela por direito. Não é herança, é dela, ela é meieira. Só que vai ter que ser declarada a união estável primeiro, na justiça, para depois no direito sucessório haver ameação. Outro requisito importante: se a pessoa sobrevivente tem até 3 filhos, que é o caso do Gugu, com a pessoa que faleceu, ela, além de ser meieira, ela herda concorrendo com os herdeiros. Se for um filho, ela tem a meação e ela tem a metade da herança e o filho metade da herança. Ou seja, 50% do patrimônio construído durante a união estável é dela e o outro 50% é herança, dividido entre o companheiro sobrevivente ou a companheira e o filho. Se forem 2 filhos, do mesmo jeito. Se forem 3 filhos, do mesmo jeito. Mas se forem 4 filhos, aí já muda de figura, porque a legislação determina o seguinte, que a companheira, né, a esposa ou a companheira, porque o STF entendeu que é inconstitucional a parte do Código Civil que tratava a companheira diferente da esposa na questão sucessória. Então a companheira se equiparou à esposa na questão sucessória. Então, casado em comunhão parcial de bens ou em união estável, que também é regido por comunhão parcial de bens, caso o casal não ingresse com um requerimento de mudança de regime ou até um pacto prenupcial com um regime diferenciado, o que acontece é que a companheira ou a esposa ela é herdeira também, além de meieira. Agora, se tem mais de 3 filhos com a pessoa, ou seja, com o que faleceu, o que acontece? A legislação diz que a companheira ou a esposa não pode herdar menos de 1/4. Então, se tiver 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, 10 filhos, não importa. Ela vai herdar no mínimo 1/4 dos 50% da herança. E o restante será dividido entre os demais herdeiros, ou seja, os filhos. Tá? Isso no caso de filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Tá certo? Então, eu não vou me prolongar mais para o vídeo não ficar muito longo. Espero que tenha contribuído para você entender um pouco melhor sobre união estável e direito sucessório na união estável. Então, na minha opinião, e na mais abalizada doutrina e jurisprudência, não tenho dúvida, Gugu Liberato vivia em união estável e a sua companheira sobrevivente tem direito a 50% de tudo que foi adquirido no período da união e tem mais direito a herdar 1/4 do que foi deixado de herança por ele, independente do período em que foi adquirido. Tá ok? Fica a dica, direito de família.